Oi pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Priscila Sanches e eu sou a criadora desse quadro maravilhoso que é o Storytime. Se você é novo aqui, essa é a 4ª temporada, então tem muito vídeo pra você assistir. Além disso, esse canal está rumo a 150 mil inscritos, então não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações pra você não perder nenhum vídeo. E no mais, fiquem agora com a história de hoje. Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Nayara e hoje eu estou como au pair aqui na Califórnia. Eu vim de Carapicuíba, uma cidade de São Paulo, e estar aqui sempre foi um grande sonho para mim. Eu costumo dizer que é uma história de superação. Hoje, depois de tanto tempo que eu passei lutando, eu ouvia vários relatos, assistia muitos story times e eu ficava sonhando com um dia em que eu ia poder contar a minha história. A minha história ela começou quando uma conhecida da minha família, ela veio para os Estados Unidos como au pair e eu acompanhava pelas redes sociais as fotos, os momentos dela vivendo aqui, e isso me despertou para eu entender como que funcionava isso. Eu sempre tive o desejo de aprender inglês, sempre quis explorar uma nova cultura. Então, quando ela me contou um pouquinho do que ela fez para chegar aqui, eu falei, poxa, tá aí, uma oportunidade. Daí ela me indicou o grupão para que eu pudesse ver outras histórias e eu comecei a pesquisar, comecei a observar como que funcionava e foi um start para que eu desse início aí na minha trajetória. Então, em 2019, eu tomei a decisão de ir em feiras de intercâmbio, buscando aí agências para que eu pudesse entrar no mundo de au pair. E uma agência me chamou a atenção porque eu sempre procurei ser muito clara, muito transparente em relação a todos os requisitos para o programa de au pair. E eu, de cara, eu falava, olha, desde os 17 anos eu tenho um diagnóstico de diabetes, onde eu preciso levar um tratamento, cuidando da minha saúde. Eu sempre, desde então, fiz uso de insulina diariamente, tenho que ter uma alimentação mais saudável e buscar aí ter uma prática de exercícios constantes. E a agência que aceitou aí a minha condição, que me deu realmente a chance de poder provar que eu estaria apta, né, que eu seria capaz de ser uma au pair, foi a APIA, Au Pair na América, que no Brasil é a Experimento. Então eu tive que preencher todo um formulário médico, né, precisei da aprovação médica, preencher um formulário explicando detalhadamente como que funcionava a minha rotina, o que eu fazia, o que era necessário. Enviei e aí o meu quadro clínico ele foi para Londres e eu fiquei aguardando por um longo período a aprovação com, né, o ok para que eu pudesse ser au pair. Eu dei entrada nesse processo com 24 anos e o tempo ele foi passando, né? Até chegar o momento que veio a fase da pandemia. Eu tinha acabado de sair de uma empresa e eu tava com essa ideia muito fixa na minha mente. Eu vou ser au pair, eu vou morar em outro país. Então, ali eu comecei a buscar os pré-requisitos. Eu entrei em ONGs que faziam trabalho voluntário com crianças. Eu fiz trabalho voluntário no grupo que cuida de crianças na igreja. Eu busquei amigos que eu pudesse cuidar dos filhos. E nesse tempo que eu tinha saído da empresa, eu comecei a ir atrás dos pré-requisitos. Então, comecei inclusive a trabalhar fazendo delivery de comida, de compras de supermercado, e aí eu fui em busca de ter experiência dirigindo. Eu já tinha minha carta desde os 18 anos, mas não tinha prática. Então, o programa, antes mesmo dele começar, ele já me impulsionou para que eu pudesse desenvolver habilidades. E foi aí que aproveitei esse período de pandemia, onde tudo estava parado, para que eu desse aí andamento com esse plano. Como eu falei, eu sempre busquei ir pelo caminho da verdade. Então, em momento algum eu menti sobre a minha condição, em momento algum eu quis mentir sobre a questão até mesmo da experiência com crianças. Então eu fui mesmo, eu consegui mais de
1000 horas de experiências com crianças em todo esse período. E foi um período de espera e também que a ansiedade ela gritava, porque tipo assim, eu já tava com 25 anos, o tempo tava passando, a idade limite ela vai chegando e durante a pandemia as fronteiras fecharam. Então, de certa forma, o dinheiro que eu tinha, né, com a rescisão que eu tinha da empresa que eu tinha saído, enfim, ele vai acabando. E uma prima minha falou comigo: olha, Nai, você tá aí tão fixada nesse plano, né? Agora o mundo tá parado, mas a sua vida ela não pode ficar parada. Então, corre atrás, né? Entra numa outra empresa, vai em busca dos seus objetivos aqui, porque muitas das vezes a gente fica parado esperando por algo e a nossa ansiedade ela vai só aumentando. Mas quando a gente deixa aquilo, confia que vai dar certo e a gente continua a nossa vida, a gente continua vivendo, fazendo planos, vivendo momentos de felicidade, então as coisas acontecem naturalmente. Foi aí que, de fato, eu comecei a enviar currículos, entrei numa empresa incrível, comecei a ir a trabalhar, não parei a minha vida e eu ainda não tinha a resposta da agência, né, com relação ao meu quadro da minha saúde, enfim, para que eles me aprovassem. E nesse período eu comecei a trabalhar e comecei a investir, entrei num curso online de inglês e fui buscando. Até aí eu já tinha conseguido experiências com crianças, eu já estava dirigindo diariamente para o meu trabalho e aí o tempo foi passando. Quando a aprovação da agência veio, eu estava com 26 anos e alguns meses. Então foi um longo período. Dentro desse tempo eu entrava em contato com a agência, eu pedia uma resposta, eu ficava no pé, mas devido à pandemia foi um dos motivos que eles alegavam que realmente tinha que esperar e tudo mais. Eu costumo dizer que é um teste de ansiedade esse intercâmbio desde antes dele começar. E ali foi uma prova realmente onde eu tive que manter a minha confiança, manter o foco, porque eu já estava chegando na idade limite, eu já estava com 26 anos e alguns meses. Então, chegou um momento que eu estava na empresa e aí chegou o e-mail falando que eu estava online, que eu tinha sido aprovada, que eu poderia, a partir daí, dar andamento, né? Foi uma alegria imensa, eu lembro que meus olhos encheram de lágrimas, porque algo queimava dentro de mim, parecia que algo muito especial estava me esperando aqui do outro lado do oceano, né? Foi incrível essa experiência de você, por mais que pareça algo simples, mas para mim não foi algo simples, porque era o meu sonho vir para cá, era o meu sonho viver tudo que eu estou vivendo. E eu sabia que algo iria acontecer através disso. Eu fiquei online, comecei as entrevistas com as famílias. Eu fiquei online exatamente um mês. Foram exatos 30 dias que eu fiquei online e eu tive 17 famílias no meu perfil. E foram famílias de todo tipo, mas eu tinha algo bem definido dentro de mim. Eu escrevi num papel. Eu queria uma família com, no máximo, 2 crianças. Eu queria ou na Califórnia ou em Nova York, mas claro, né, não era o lugar que iria definir, e sim quem eram essas pessoas dessa família, mas eu tinha algo determinado, então eu coloquei aquilo que eu queria. E aí eu escrevi: eu quero 2 crianças, ou em Nova York, ou na Califórnia, eu quero ter acesso a um carro, eu quero ter liberdade aos finais de semana. Para mim era um dos principais pré-requisitos, era não trabalhar de final de semana. E foi muito engraçado, porque eu já estava indo para o 3º Skype com uma família da Virgínia, quando eu fiquei na dúvida entre esta família e uma outra. As duas eram da Virgínia, mas o meu coração ele não estava em paz. E eu pedi ali a direção de Deus. Eu falei: meu Deus, eu quero ter paz na minha escolha, eu quero ter paz na minha decisão. E eu falei isso numa quarta-feira. Quando foi na quinta, entrou no meu perfil essa família. E era uma família de médicos. A única família da Califórnia que entrou no meu perfil. Eram 2 meninos de 8 e 10 anos e não trabalharia de final de semana, teria o carro disponível. Para mim é emocionante falar sobre isso, porque eles tinham todos os pré-requisitos que eu tinha traçado. E
E eu vejo muito como um propósito de Deus, porque eu pedi pra ele. Eu marquei um Skype com essa família no sábado. No primeiro Skype, a gente tava conversando, eu já tinha entrevistado outras famílias e ainda tava indecisa entre outras duas. E no meu primeiro Skype, a mãe dos meninos falou assim: a gente quer um match com você. Você aceita, né? Fechar um match com a gente? E eu falei: aceito. Eu tive paz com essa família, eu tive uma certeza de que era eles. Eu acabei falando para as outras famílias, enviei um e-mail, né? Falando que não, eu já tinha fechado com outra. Inclusive teve uma família que mandou assim: olha, a gente gostou muito de você, a gente já ia te pedir um match, mas eu tomei essa decisão e assim foi. E aí nós marcamos a data, faltavam aí cerca de 4 meses para eu fazer 27 anos. A mãe dos meninos, né, combinou e confirmou. E um dos pontos, né, todas as famílias que eu conversava, eu falava isso. Eu tenho uma condição de saúde especial. Tenho diabetes tipo 1, eu preciso ter uns cuidados com relação à minha alimentação. Sempre expunha a minha condição. E estar, né, conversando com médicos foi algo que também para mim foi diferente, porque eu entendi que eu teria um respaldo, né? Eu teria, de alguma forma, uma segurança maior para o lugar onde eu estava indo. E até a minha família ficou muito mais tranquila de saber que eu estava indo para casa de médicos. Então eu cheguei aqui no dia 29 de dezembro, no final do ano. Foi assim uma loucura a questão de tirar o visto, porque era final de ano. Para conseguir data no consulado foi difícil, porque na época o consulado estava reabrindo. Então foram muitas emoções. Especialmente pela questão da idade limite, pela espera da aprovação da minha condição clínica, né? Também pela questão do consulado estar fechado, ter que esperar data, não saber se vai dar certo. Eu tenho uma idade limite para chegar no país. No final deu certo, foi uma alegria sem fim. Eu lembro das vezes em que eu fiquei até tarde no escritório, eu ficava até 10 horas da noite entrevistando famílias, listando detalhadamente os pré-requisitos e avaliando e vendo como seria. Inclusive tinha amigas minhas do escritório que ficavam ali comigo, que me ajudaram na escolha e avaliavam comigo cada família. E eu sou muito grata por tudo isso e por toda essa fase. Eu lembro, né, de que eu falava assim, vai valer a pena, né? Foram semanas muito intensas, muito corridas, cansativas, entrevistando famílias, trabalhando e correndo. E quando chegou o momento de vir, foi assim uma realização. Até mesmo no aeroporto foi um rolo com relação à minha comprovação de vacina, porque no sistema não estava constando. E aí falaram, não vai embarcar. E eu tenho que embarcar, não vai embarcar. No final deu certo, me colocaram para dentro, eu embarquei. Quando eu cheguei aqui, a família me recebeu muito bem. É engraçado porque todo mundo fala que até fisicamente a minha família é muito parecida comigo, né? Os meninos, eles são muito educados, respeitosos. A família respeita completamente o meu espaço. Eles são, assim, muito mente aberta. Eu tenho toda uma liberdade com relação a estar aqui, a viver aqui com essa família. E está sendo uma experiência incrível. Então, eu estou muito realizada com essa família. Em relação ao meu quadro, eles me dão total apoio. Eu tenho acesso livre para comprar as coisas que eu quero, o que eu quero comer de diferente. Eu encontrei aqui maneiras de comprar insumos de uma maneira muito mais barata, uma forma que é acessível. Então, assim, aquilo que era uma dificuldade, aquilo que era um empecilho, eu enxerguei que é possível manter um tratamento mesmo de longe, né? Fazendo acompanhamento com endócrino online, comprando os insumos pela internet, chega em casa mesmo. Caso vocês tenham dúvidas, talvez você tenha também um quadro igual, eu posso estar tirando dúvidas, posso estar falando detalhadamente como que foi para trazer todos os medicamentos que eu consegui de fato trazer. Então foi muito engraçado, porque eu lembro que eu estava até no avião e eu trouxe uma bolsa cheia de insulina, mas eu trouxe receita de todos os medicamentos que eu estava trazendo. Eu pedi para a médica detalhar a quantidade e por que eu estava trazendo em grande quantidade. E eu achei que eu ia ter algum tipo de resistência, mas até as aeromoças, quando eu falava, eu preciso colocar
colocar na geladeira, eu preciso manter isso aqui congelado, enfim. Elas me ajudavam e falavam, olha, tem gelo aqui, pode colocar se precisar de mais. Tive todo um acolhimento, tanto no caminho até aqui, os Estados Unidos, foram 25 horas de viagem para chegar aqui, quanto na família quando eu cheguei, que eles deixaram uma geladeira separada, exclusiva, para que eu pudesse guardar os meus medicamentos, para que eu pudesse manusear. E eles me dão total apoio no meu tratamento. É claro, não poderia ser diferente, mas você ser respeitada e você ter apoio faz toda a diferença nesse programa de intercâmbio. Então, talvez você que está assistindo, você imagine, eu tenho essa dificuldade, eu tenho esse empecilho ou alguma condição especial, mas eu posso dizer por experiência própria, não permita que nada venha te impedir de realizar os seus sonhos, porque eu tive palavras negativas, eu tive pessoas que falaram pra mim que era melhor não, que eu não ia ter as condições por causa da saúde no país, por N questões, mas eu não olhei para nada disso. Eu olhei para a oportunidade que estava diante de mim. Hoje eu posso dizer, foi a melhor escolha que eu fiz. Claro, é pouco tempo que eu tô aqui, mas eu já posso enxergar a quantidade de coisas que eu já estou vivendo e parece que faz 3 anos, e só faz 3 meses que eu cheguei. Outra coisa também que foi muito incrível na minha trajetória foi que eu conheci aqui uma pessoa, inclusive eu fui pedida em namoro já. Foi uma experiência incrível, né? Nós frequentamos a mesma igreja, claro, em cidades diferentes, ele também é brasileiro. E quando ele ouviu falar que chegou uma brasileira, ele foi lá, né, procurar saber quem que era. Então nós tivemos o nosso primeiro encontro em uma praia, num pôr do sol, que foi incrível. E eu lembro que semanas antes eu sentei naquela praia, eu vi casais, eu vi pessoas. E ali sozinha eu mentalizei, sabe? Poxa, eu realizei o sonho de estar aqui. Acho que agora só falta uma pessoa que eu possa compartilhar a vida, eu possa compartilhar essas alegrias. E aí ele surgiu, ele apareceu. E nós tivemos uma conexão imediata de ideias, uma conexão de visão, de propósito. Faz pouco tempo, faz alguns dias, que eu estava indo no aeroporto buscar uma amiga que ia chegar aqui na Califórnia, ele estava indo junto comigo, então ele me levou no local do primeiro encontro e ali ele fez o pedido, né? Ele falou, quer namorar comigo? Parece que eu tô vivendo um sonho, porque tudo tem acontecido. E aí faz sentido, sabe? Eu começo a lembrar de por que queimava tanto dentro de mim, que eu tinha que vir pra cá, eu precisava viver essa experiência. É porque existe algo realmente muito especial preparado pra mim e eu acredito muito nos planos e nos propósitos de Deus. Por isso, nós não podemos de forma alguma deixar com que os obstáculos, com que as dificuldades ou as palavras negativas, elas venham nos impedir de realizar os nossos sonhos. Então, se você tem um sonho, não desista dele. Eu quero agradecer a oportunidade de contar aqui um pouquinho da minha história, né? A Pri vai deixar as minhas redes sociais aí embaixo. Caso vocês tenham dúvidas em relação ao tratamento, em relação a questões de como lidar com diabetes nos Estados Unidos, talvez você tenha dúvida, talvez algum ponto que eu possa ajudar, eu estou sempre à disposição. Me sigam no Instagram para poder acompanhar o meu dia a dia, né? O Nayara Santos. E é isso, muito obrigada por essa oportunidade. Obrigada, Pri, pela chance de estar aqui compartilhando a minha história. E eu agradeço a todos que também, de alguma forma, compartilharam suas histórias e acrescentaram para que hoje eu pudesse estar aqui e me motivasse a viver os meus sonhos. É um grande privilégio. Um beijo. Eu espero que você tenha gostado da história de hoje. Não se esquece de se inscrever, ativar a notificação, comentar, compartilhar, dar like. Ajude esse canal a continuar crescendo. Já estamos aí no rumo de 150 mil inscritos. E se você é au pair ou se você fez algum tipo de intercâmbio e quer participar desse quadro, é só me mandar um e-mail com o assunto quero participar do Storytime, que eu vou te responder explicando como que funciona para você vir aqui no canal contar a sua história. No mais, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!